22 casais famosos de rockstars. Ontem e hoje. Party Am. Bem-vindos ao mundo dos famosos. Acha que astros do rock não conseguem se apaixonar por muito tempo? Pense de novo. De romances selvagens nos bastidores a décadas de laços inquebráveis, esses 22 casais provam que o rock e o romance podem sobreviver a qualquer coisa. Alguns ainda parecem rebeldes, outros estão completamente irreconhecíveis. Em breve, você verá transformações que vão te deixar de queixo caído. Qual casal de rockstars você acha que tem a história de amor mais surpreendente? E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar por aqui até o final. Você não pode perder o número 17. Espera! Antes de entrarmos em detalhes, tenho um desafio rápido para você. Observe atentamente este rosto. Reconhece este ícone lendário do rock? Você tem 10 segundos. Comente abaixo se você é um verdadeiro fã. Vamos ver quem ainda reconhece estrelas do rock. Ok, vamos começar nossa jornada com um dos casais mais icônicos do rock. Keith Richards e Patty Hansen. Quando Keith Richards conheceu Patty Hansen em 1979, no Estúdio 54, ninguém esperava que o impetuoso guitarrista dos Rolling Stones se estabelecesse. Na época, Keith estava no auge da fama e da infâmia. E Patty era uma das supermodelos mais populares dos Estados Unidos, aparecendo nas capas das revistas Vogue, Glamour e Cosmopolitan. Eles se conheceram por meio de amigos em comum. No auge da era disco, Keith era conhecido por seu estilo de vida caótico, e Patty trouxe uma personalidade calma e pé no chão ao relacionamento. Eles se casaram em 18 de dezembro de 1983, em uma cerimônia íntima, mas repleta de estrelas, em Cabo San Lucas, México, com a presença de Mick Jagger, entre outros. Keith também comemorou seu 40º aniversário naquele dia. O casal logo teve 2 filhas, Theodora, em 1985, e Alexandra, em 1986. Patty gradualmente se aposentou da carreira de modelo para se concentrar na vida familiar, enquanto Keith continuou em turnê e gravando com os Rolling Stones no final dos anos 1980 e 1990. Com o tempo, o casal manteve-se notavelmente estável para os padrões de astros do rock, enquanto Keith lutava com inúmeros problemas de saúde e os Stones enfrentavam conflitos internos. Patty o apoiou, muitas vezes se atribuindo a responsabilidade de ajudá-lo a manter a estabilidade. Ao contrário de muitos casamentos de celebridades da época, o deles nunca virou notícia nos tabloides. Nos últimos anos, Keith e Patty adotaram um estilo de vida mais tranquilo, dividindo o tempo entre suas casas em Weston, Connecticut e Nova York. Às vezes, eles comparecem a eventos públicos juntos, onde os fãs comentam o quão equilibrados e afetuosos eles são. Keith continua se apresentando ao vivo, inclusive na turnê Hackney Diamonds dos Stones em 2024. E Patty voltou a modelar para campanhas de edição limitada, incluindo um ensaio fotográfico de alto nível com suas filhas. Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne. Poucos casais na história do rock enfrentaram tantas tempestades, públicas e privadas, quanto Ozzy e Sharon Osbourne. O relacionamento deles começou no final da década de 1970, quando Sharon trabalhava para o pai, o empresário musical Don Arden, e Ozzy tinha acabado de ser demitido do Black Sabbath. Sharon viu não apenas o caos em Ozzy, mas também seu potencial. Ela assumiu o controle de sua carreira solo, ajudou-o a retornar aos palcos com Blizzard of Oz, de 1980, e o apoiou em alguns dos capítulos mais difíceis de sua vida. O casal se casou em 4 de julho de 1982, em Maui, Hawaii. Ao longo dos anos, criaram 3 filhos, Amy, Kelly e Jack, enquanto lutavam contra o caos profissional, o vício e um quase divórcio. Em 1989, Ozzy foi preso por tentar estrangular Sharon sob efeito de álcool, mas eles permaneceram juntos. Sharon mais tarde descreveu esse momento como o ponto mais baixo do casamento. A imagem pública deles mudou drasticamente nos anos 2000, quando o reality show The Osbournes estreou na MTV, apresentando a uma nova geração sua vida familiar nada convencional, vulgar e estranhamente agradável. O programa estreou em 2002 e se tornou um fenômeno cultural, catapultando Sharon para um nome conhecido e uma personalidade da mídia. Na última década, Ozzy enfrentou inúmeros problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson, cirurgia nas costas e inúmeras quedas. Apesar desses desafios, ele lançou um álbum solo, Patient No, em
em 2022 e ainda expressa a esperança de retornar aos palcos. Enquanto isso, Sharon permaneceu uma presença constante na televisão e durante toda a recuperação de Ozzy. Bono e Allie Hewson, muito antes do U2 se tornar uma das maiores bandas de rock do mundo. Bono era simplesmente Paul Hewson, um adolescente da Mount Temple Comprehensive School, em Dublin. Foi lá, em 1973, que ele conheceu Alison Stewart, hoje Allie Hewson. Ambos tinham apenas 13 anos. O relacionamento começou durante os primeiros anos escolares e continuou durante a ascensão do U2 à fama global no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Eles se casaram em 21 de agosto de 1982, na paróquia da Igreja da Irlanda em Raheny, Dublin, com Bono já enfrentando as pressões de fazer turnês e gravar como vocalista do U2. Com o sucesso da banda, com álbuns como The Joshua Tree, de 1987, e Achtung Baby, de 1991, Ali manteve um estilo de vida reservado, criando 4 filhos e construindo uma reputação de trabalho humanitário e práticas empresariais éticas. Ali é formada em ciências políticas e sociologia e há muito tempo se envolve com ativismo global. Em 2005, ela foi cofundadora da Adum, uma marca de roupas ecológicas focada em comércio justo e produção africana. Ao contrário de muitas celebridades, ela nunca buscou publicidade e raramente dava entrevistas, apoiando iniciativas relacionadas à proteção ambiental, à saúde da mulher e ao combate à pobreza. Suas aparições públicas são raras, mas impressionantes, em eventos do U2 e galas beneficentes. Elas frequentemente aparecem lado a lado, discretamente, mas em perfeita sincronia. Bono frequentemente acredita Ali por mantê-lo com os pés no chão. Ali é mais inteligente do que eu, disse ele ao The Independent em 2016. Ela sempre foi... Ringo Starr e Barbara Bach. Quando o baterista dos Beatles, Ringo Starr, conheceu a atriz americana e ex-Bond girl Barbara Bach nas filmagens de O Homem das Cavernas, em 1980, ambos passavam por um período difícil. Ringo passou os anos seguintes à separação dos Beatles sob o efeito do álcool e do abuso de álcool, enquanto Barbara lutava para encontrar papéis importantes no cinema após sua participação em O Espião que Me Amava, de 1977. Mas algo se encaixou imediatamente. Eles se casaram em 27 de abril de 1981, na Marylebone Town Hall, em Londres. Poucos anos após o casamento, em 1988, ambos entraram em reabilitação após perceberem que o abuso de substâncias estava ameaçando suas vidas. Ringo mais tarde descreveu esse momento como um dos mais importantes de suas vidas, um ponto de virada que lhes trouxe verdadeira clareza e comprometimento. Durante décadas, o casal raramente se separou. Barbara evitou a publicidade, concentrando-se em trabalhos beneficentes, especialmente em prol dos direitos dos animais e da proteção ambiental. Enquanto isso, Ringo se reinventou como artista solo com sua banda de estrelas, que está em turnê ininterrupta desde 1989. Hoje, eles são frequentemente vistos juntos em tapetes vermelhos, de mãos dadas e sorrindo com o conforto de uma parceria que resistiu à fama, ao vício e ao envelhecimento aos olhos do público. Em entrevistas, Ringo nunca hesita em elogiar a influência de Barbara em sua vida, frequentemente a chamando de sua âncora. Sting e Trudy Styler. O relacionamento de Sting e Trudy Styler é um dos mais duradouros e, às vezes, mais comentados da história do rock. Eles se conheceram em 1982, quando Sting ainda era casado com sua primeira esposa, Frances Tumulty, e Trudy era amiga íntima do casal. As primeiras consequências do relacionamento foram duras, com críticas de tabloides e do público, especialmente da imprensa britânica. Apesar de um começo conturbado, o relacionamento se aprofundou com o tempo. Depois de uma década juntos, eles se casaram em uma cerimônia civil em Wiltshire, Inglaterra, em 20 de agosto de 1992, seguida por uma cerimônia religiosa no dia seguinte. Àquela altura, já tinham 2 dos seus 4 filhos. Ao longo das décadas, Sting e Trudy construíram uma parceria que ia muito além do romance. Eles foram cofundadores de inúmeras iniciativas beneficentes, incluindo a Rainforest Foundation, em 1989, que apoiava comunidades indígenas na Amazônia.
Enquanto Sting perseguia uma carreira musical de sucesso, tanto como policial quanto como artista solo, Trudy se concentrava em atuar e produzir, chegando a ser indicada ao BAFTA pelo filme Moon em 2009. Conhecidos por seu estilo de vida espiritual e pela franqueza sobre seu relacionamento, eles conversavam abertamente sobre terapia, longas conversas e envolvimento emocional. Sting certa vez brincou no Inside the Actors Studio sobre suas sessões tântricas de 7 horas, que se tornaram um meme da cultura pop, mas depois esclareceu que era mais metafórico do que literal. Hoje, Sting e Trudy dividem seu tempo entre suas casas na Inglaterra e na Toscana. Ambos permanecem profissionalmente ativos. Sting continua fazendo turnês e lançando músicas, enquanto Trudy produz filmes e documentários com impacto social. Alice Cooper e Cheryl Goddard. A persona de Alice Cooper no palco é de horror, sangue e caos rock chocante. Mas fora do palco, ele teve um caso de amor notavelmente estável e duradouro com Cheryl Goddard. Eles se conheceram em 1975, quando a Cheryl, então com apenas 18 anos, era bailarina profissional e foi contratada como dançarina na turnê Welcome to My Nightmare. Ela chamou a atenção dele durante os ensaios e nunca mais saiu do seu lado. Eles se casaram em 20 de março de 1976, em Acapulco, México. Cheryl tornou-se um pilar de apoio para Alice, que lutava contra o alcoolismo e o vício em drogas no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. O relacionamento deles ficou tenso, especialmente em 1983, quando se separaram brevemente devido ao alcoolismo de Alice. No entanto, após entrar em reabilitação, ele creditou Cheryl e sua fé cristã por terem salvado sua vida. Juntos, eles criaram 3 filhos, Calico, Dash e Sonora, enquanto Alice viajava constantemente em turnê. Cheryl o acompanhou no palco por décadas, interpretando vários papéis teatrais em suas produções. A colaboração profissional deles acrescentou outra dimensão a um relacionamento já construído com base em profunda resiliência pessoal. Alice afirma há muito tempo que eles nunca passaram mais de uma semana separados em seus quase 50 anos de casamento. Em entrevistas, ele chama Cheryl não apenas de esposa, mas também de melhor amiga e musa. Em 2019, eles foram manchetes quando Alice brincou em uma entrevista que eles tinham um pacto de morte porque ele não conseguia imaginar a vida sem ela, explicando mais tarde que isso era uma figura de linguagem. Dave Grohl e Jordan Bloom. Dave Grohl conheceu Jordan Bloom em 2001 no Sunset Marcus Hotel, em Los Angeles, durante uma conversa que ele mais tarde descreveu como bêbada, mas que se tornou significativa. Jordan, ex-modelo e produtora da MTV, não fazia parte da cena do rock propriamente dita, mas também não se intimidava com ela. Essa presença consolidada tornou-se essencial no universo de Grohl. Eles se casaram em agosto de 2003, em uma cerimônia discreta, com a presença de amigos próximos e familiares. Àquela altura, Grohl já havia deixado de ser o lendário baterista do Nirvana e se tornado o vocalista do Foo Fighters, uma banda que rapidamente se tornava estrelas do rock. Jordan, por sua vez, havia se aposentado da carreira no entretenimento para se concentrar na família. O casal teve sua primeira filha, Violet, em 2006, Harper em 2009 e Ophelia em 2014. Enquanto o Foo Fighters fazia turnês pelo mundo, Jordan permaneceu o centro da vida familiar de Dave. Ele frequentemente acredita por ajudá-lo a manter o equilíbrio em meio ao caos da fama. Em entrevistas, Grohl considera a paternidade sua maior conquista e fala com admiração da força silenciosa de sua esposa. Em seu discurso de posse no Hall da Fama do Rock and Roll de 2021, Grohl agradeceu emocionado a Jordan por ser uma rocha em sua vida. Nos últimos anos, Jordan tem aparecido ocasionalmente com Dave em premiações e eventos beneficentes, mas geralmente evita os holofotes. Sua filha mais velha, Violet, juntou-se ao pai no palco, indicando que um legado musical está surgindo em suas vidas. Gene Simmons e Shannon Tweed. Gene Simmons, o vocalista falante e incendiário do Kiss, construiu sua imagem com base em glamour, mulheres, riqueza e arrogância do rock and roll. Durante décadas, ele foi famoso por declarar que nunca se casaria. Mas Shannon Tweed, a modelo e atriz canadense que ele conheceu em 1983, finalmente mudou tudo isso. O relacionamento inicial deles nem sempre foi feliz.
Shannon era aberta sobre a feminilidade de Jean, e o relacionamento de longa data deles frequentemente parecia tenso em aparições públicas e no reality show Gene Simmons Family Jewels. Exibido de 2006 a 2012, o programa oferecia uma visão dos bastidores da vida familiar com os dois filhos, Nick e Sophie, e revelava uma dinâmica muito mais emocional do que a persona de Simmons no palco sugeria. Depois de 28 anos juntos, Jean finalmente a pediu em casamento em Belize e, em 1º de outubro de 2011, eles se casaram em Beverly Hills. Foi um momento decisivo, especialmente considerando a postura anterior de Jean em relação ao casamento. Em entrevistas posteriores, ele disse que não sabia o que era amor até conhecer Shannon. O casal atualmente reside entre Los Angeles e Whistler, Canadá. Shannon continua ativa em trabalhos de caridade e ocasionalmente aparece em filmes e televisão, enquanto Jean mantém uma agenda lotada, participando das turnês de despedida do Kiss e investindo em empreendimentos comerciais, incluindo merchandising, mercado imobiliário e licenciamento. Embora o casamento tenha começado tarde, é hoje um dos mais longos da história do rock, contrariando a filosofia original de Jean de sem compromisso. O relacionamento deles, antes construído com base em atritos e paciência, floresceu em uma parceria duradoura baseada em respeito mútuo, valores familiares compartilhados e um senso de humor surpreendente. Para um homem que já cantou Love Me and Leave Me, Gene Simmons provou que era capaz de amar verdadeiramente e ficar com alguém. Duff McKagan e Susan Holmes. Quando o baixista do Guns N' Roses, Duff McKagan, conheceu a supermodelo Susan Holmes no final dos anos 90, ele já era um sobrevivente dos excessos da cena rock dos anos 80. Após anos de festas intensas e problemas de saúde, incluindo uma crise quase fatal de pancreatite aguda em 1994, Duff recuperou as forças. Conhecer Susan foi outro ponto de virada que estabilizou sua recuperação e mudou sua vida. Eles se casaram em 28 de agosto de 1999, em uma cerimônia privada. Naquela época, Susan já havia estampado as passarelas e capas das revistas Versace, Fendi e Playboy. Sua imagem era a de uma beldade americana clássica. Mas sua presença na vida de Duff oferecia muito mais do que apenas glamour. Em 1997, eles tiveram sua primeira filha, Grace, e, em 2000, Mae Marie. Duff acredita a paternidade e a influência de Susan como os principais motivos para se manter sóbrio desde o final dos anos 90. Ao contrário de muitos relacionamentos entre estrelas do rock e modelos, que rapidamente fracassam, o deles durou mais de 2 décadas sem nenhum drama público. Susan, que mais tarde lançou sua própria linha de roupas de banho, frequentemente acompanha Duff em turnês e tapetes vermelhos. Ela também escreveu romances e falou publicamente sobre vida familiar, fama e maternidade. Enquanto isso, Duff retornou ao Guns N' Roses em 2016 para a bem-sucedida turnê Not in This Lifetime e continua em turnê e gravando com a banda. Ele também se tornou uma voz respeitada no programa Personal Transformation, sendo autor de 2 autobiografias, It's So Easy and Other Lies e How to Be a Man, que refletem sua vida com Susan e seus valores compartilhados. John Bon Jovi e Dorothea Hurley. John Bon Jovi pode ser o rosto do rock de estádio, mas seu sucesso mais duradouro talvez seja seu casamento com Dorothea Hurley. Eles se conheceram no ensino médio em Sayreville, Nova Jersey, no final dos anos 1970. John já era descolado e sonhava em ser um astro do rock. E Dorothea era uma ginasta campeã com uma abordagem pragmática que o estabilizou. A amizade deles floresceu em romance e, ao contrário de muitos relacionamentos do rock, o deles começou muito antes da fama. Em 1989, durante uma pausa na turnê do Bon Jovi por Nova Jersey, John e Dorothea fugiram para Las Vegas. O casamento rápido na capela de casamentos de Graceland chocou os fãs e até mesmo os membros da banda. John admitiu mais tarde que eles mantiveram o segredo para evitar a atenção da mídia, mas nunca se arrependeu da decisão. Durante anos, enquanto John liderava uma das bandas mais populares do mundo, vendendo mais de 130 milhões de discos, Dorothea permaneceu nas sombras, criando 4 filhos e contribuindo para projetos filantrópicos. Juntos, eles fundaram a John Bon Jovi Soul Foundation, que combate a pobreza e a falta de moradia por meio de iniciativas como os restaurantes comunitários Soul Kitchen. O vínculo entre eles superou altos e baixos na carreira, lutas pessoais e constantes críticas públicas.
Dorothea, conhecida por sua privacidade, raramente concede entrevistas, mas John frequentemente acredita como sua bússola moral. Ela é a cola, disse ele em uma entrevista em 2020. Eu sou apenas um sonhador louco, e ela é uma defensora da realidade. Eles permanecem casados e felizes até hoje, morando entre Nova Jersey e Flórida. John continua gravando e fazendo turnês, e o relacionamento deles continua sendo um dos mais duradouros da indústria. De namorados do ensino médio a um poderoso casal filantropo. A história deles prova que, às vezes, o amor fora dos palcos pode ser um verdadeiro sucesso. Sammy Hagar e Carrie Hagar, Sammy Hagar, conhecida como Red Rocker, construiu uma carreira com vocais enérgicos, energia alimentada pela tequila e uma personalidade roqueira que nunca diminuiu o ritmo. Mas por trás de sua presença de palco enérgica, esconde-se um relacionamento mais tranquilo e equilibrado com sua esposa, Carrie Hagar. Eles se conheceram no início dos anos 90, quando Sammy tocava no Van Halen, e se casaram em 29 de novembro de 1995, em uma cerimônia privada. Carrie rapidamente se tornou uma força estabilizadora na vida de Sammy. Após anos de turnês, festas e um rompimento tumultuado com sua primeira esposa, Betsy Barati, que o acompanhou a Montrose e ao início de sua carreira solo, Carrie lhe proporcionou um novo começo. Juntos, eles têm 2 filhas, Kamar e Samantha, e construíram uma vida que combina família, negócios e aventura. Embora Sammy seja conhecido por sua música, ele também é um empreendedor. Fundou a marca de tequila Cabo Wabo no final dos anos 1990. Carrie apoiou o empreendimento nos bastidores, inclusive ajudando a moldar a imagem casual, porém exclusiva, da marca, depois de vender uma participação de 80% na Cabo Wabo por 180 milhões em 2007. Os Hagars se dedicaram ainda mais, construindo um império de estilo de vida, abrindo restaurantes, produzindo bebidas destiladas como a Santo Tequila e administrando uma fundação beneficente. O casal divide seu tempo entre casas no norte da Califórnia, Cabo San Lucas e Havaí. Embora mantenham uma vida relativamente reservada, são frequentemente vistos juntos em eventos beneficentes, tapetes vermelhos e festivais de música. Sammy frequentemente elogia Carrie por manter seu ego sob controle e ajudá-lo a se manter conectado ao que realmente importa.